criança, mas teve um casamento. Olha aí. Mas já aparece mais uns crianças aí para a gente consagrar. Jesus está multiplicando aí para a glória de Deus. Irmãos, hoje nós temos um desafio. Nós estamos no final dessa nova série, uma série que não sei como vocês se depararam com ela, mas eu particularmente fui muito impactado por essa série, onde podemos rever, refletir sobre aquilo que Jesus fez nos seus últimos momentos até chegar à cruz e à sua ressurreição. Então, os passos da paixão, lembrando que a paixão não é um sentimento, mas muito mais ligado ao sofrimento. Estamos falando exatamente daquilo que Jesus sofreu por amor, sofreu para exatamente cumprir a missão a qual foi designada a ele e aceita por ele. De tal maneira, isso começa quando nós iniciamos a série em João capítulo 13, quando ele junta o seu grupo, o grupo dos seus discípulos, para celebrar a última Páscoa. E essa celebração é exatamente a ministração da ceia e a inauguração de uma nova aliança no sangue de Jesus. Após esse momento, Jesus vai para o jardim do Getsêmani. No jardim do Getsêmani, Jesus tem um momento pessoal de oração, mas também ele ora não só pelos seus discípulos, mas ora também por todos aqueles que irão crer. Após esse momento, ele vai para o momento da traição, o momento em que ele é entregue aos seus tosqueadores, como diz o profeta Isaías. Após esse momento, ele então é levado ao julgamento, tanto o julgamento de Herodes, quanto o julgamento do Sinédrio. E então caminhamos para o significado da cruz, da morte, e por que era necessário que Jesus morresse. E como semana passada nós falamos da importância do clímax e do ponto mais importante, que é a sua ressurreição. E falamos exatamente disso, a importância de crermos num Cristo ressurreto, porque Ele está vivo. Ele não é um Deus morto, Ele não é um Jesus morto, mas Ele é um Jesus que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. E crer nisso é algo extremamente importante para nós. E hoje, eu queria falar sobre este Cristo ressuscitado. Durante o período que Ele estava exatamente ressuscitado aqui na terra, o que foi que Ele fez? Nós temos claramente todo o ministério de Jesus até a cruz. Mas às vezes nós temos relatos do que Jesus fez quando Ele ressuscitou. E eu queria hoje ler 4 textos com vocês, por isso é um desafio. Eu quero ler hoje 4 textos, eu tenho pouco tempo para isso, mas eu queria dar uma linha de pensamento de quando Jesus ressuscitou até Jesus ir ao assunto aos céus. Então abra comigo o primeiro texto, que está em Mateus capítulo 16, a partir do verso 1. E eu queria falar exatamente sobre 4 coisas. Eu queria que você saísse pelo menos com essas 4 verdades que eu gostaria de extrair de cada texto. A primeira, a necessidade de entendermos a paz que Cristo nos dá. A segunda é compreender a necessidade da palavra de Deus em nossas vidas. A terceira é entender que somos restaurados pelo Senhor. E por fim, a última, com dose dupla, é entender a sua missão dada à igreja para a glória do Senhor. Então vamos para a primeira, Mateus capítulo 16, a partir do verso 1. Eu vou ler, você me acompanha ou na sua Bíblia ou aqui no telão. Diz assim o texto: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria
mãe de Jesus, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Marcos 16. Eu falei Marcos, não? Desculpa aí, pessoal. Erro de comunicação. Marcos 16, a partir do verso 1. Eu falei Mateus. A visão que está ficando muito turva aqui e eu não entendi. Vamos lá. Marcos 16, agora está certo. Quando terminou, verso 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro e, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Apenas por aí, só um instante. Preste atenção. Aqui nós vemos um relato tanto de Mateus quanto de Marcos acerca das mulheres que estão indo agora para aonde Jesus foi colocado, para perceber então como estava aquele momento. E o texto deixa claro que no primeiro dia da semana, ou seja, em outras palavras, no domingo, elas foram de manhã logo cedo para o sepulcro. Continuando o texto, verso 4. Mas, quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Verso 6, não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde havia o posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Então preste atenção na primeira palavra que essas mulheres recebem. Irmãos, se você prestar atenção comigo, o sentimento de todos os discípulos e de todos os que creram eram exatamente essa, de estarem com medo. E a primeira palavra que agora vem de alguém tão especial da parte de Deus para essas mulheres é: não tenham medo. E eu vou citar um texto que eu não vou ler hoje, que é o texto exatamente de Mateus, quando Jesus ele vai se apresentar para os discípulos. E quando Jesus se apresenta para os discípulos, a primeira palavra que ele diz para estes homens é: a paz seja convosco. Irmãos, nesse momento tão especial, oportuno, da qual hoje nós estamos vivendo, nós precisamos começar a viver uma vida crendo no Cristo que está vivo. E crendo no Cristo que está vivo, nós precisamos ter dois sentimentos. O primeiro é de não temer. O segundo é de receber a paz. O apóstolo Paulo, entendendo isso, ele disse no texto de Romano: justificados, pois, temos paz com Deus. E essa paz que agora o ressurreto, que agora Cristo, de uma maneira totalmente diferente, traz agora para os seus discípulos, é uma paz que excede todo o entendimento. É a certeza da convicção da salvação futura. Cristo é exatamente o primeiro a ser ressuscitado, assim, dando para estes homens que estariam a sua vida sendo arriscada, estavam com medo.
eles deveriam ter esses dois sentimentos. E esses dois sentimentos hoje são especiais para nós. Nós precisamos crer no Cristo ressuscitado e não temer, porque nós temos um Deus que venceu a morte. Segundo, nós temos que ter esta paz que excede todo entendimento, e não é apenas uma paz que vem de um país que está tranquilo, que possivelmente, irmãos, não é o que nós estamos vivendo nos nossos dias hoje, e não falando apenas do Brasil, mas de um clima que está em todo o mundo, o ápice de uma possível guerra, a situação, isso traz para nós incerteza, isso traz para nós convicções que geram medo em nossas vidas. Mas o que é que o ressurreto, o que é que Cristo traz como as primeiras palavras para o grupo que crê nele? Não tenha medo. Segundo, a paz seja convosco. E talvez essas duas coisas são coisas necessárias para as nossas vidas. Talvez você hoje esteja aqui amedrontado com a sua vida, com o que vai acontecer, com o que está prestes a acontecer, com notícias ruins que você recebeu. Ouvir da parte de Deus hoje para você é: não temas e sinta-se em paz. Isso não tira de nós a responsabilidade de que somos responsáveis, coparticipantes do que acontece sobre nossas vidas. Mas há algo que nos traz convicção de que podemos ter certeza que vamos ter a vitória. Não tenha medo. É uma voz de Deus. A paz seja convosco. É a primeira palavra vinda do ressurreto para os seus discípulos. Portanto, hoje, receba essa paz. Uma paz que vem do alto. Uma paz que não vem da tua vida. É uma paz que vem do céu. Uma paz que excede o nosso entendimento. Uma paz que nos faz viver e glorificar o nome de Deus. Jesus então aparece para os seus discípulos. E após essa primeira aparição, ele vai para uma segunda aparição, que está agora no livro de Lucas. Eu queria que você lesse comigo. Lucas, capítulo 24. Eu não errei dessa vez. Lucas, capítulo 24, verso 13. Um texto também muito conhecido, da qual os dois discípulos que não são os discípulos dos 12, mas são discípulos de Jesus, que acompanhavam tudo o que estava acontecendo e que creram no Cristo, mas que com agora a sua morte estão entristecidos. Olhe só, leia comigo a partir do verso 13, eu vou ler, não vou falar sobre tudo que esse texto traz para nós, mas eu quero pontuar alguns detalhes específicos. Diz assim o texto, Lucas 24, verso 13, diz assim: naqueles dias, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecer. Então preste atenção no que está acontecendo aqui. Jesus já tinha ressuscitado, apareceu para as mulheres, havia aparecido também para os seus discípulos, e agora esses dois discípulos estavam caminhando, uma caminhada, irmãos, mais ou menos daqui até o Betel brasileiro, lá no Alto Mateus. Então eles caminhando e possivelmente sem estradas, caminhando entre aquelas vielas daquela época, aquelas estradas de barro, e caminhando, mas com o seu semblante entristecidos, voltando então possivelmente para o seu povoado, e de repente ao caminhar se aproxima, e era natural se aproximar outras pessoas enquanto havia um caminho de 11 quilômetros.
Mas, irmãos, o que me chama a atenção é que eles não reconheceram Jesus. Porque os seus olhos estavam impedidos de reconhecê-los. E essa é, irmãos, a condição de muitos que estão, alguns dentro da igreja e a maioria fora da igreja, que ainda não acreditam na sua ressurreição. Estão, mas não reconhecem. Estão, mas não creem. Até dizem que são filhos de Deus, mas não é de fato de verdade. Dessa forma, estão ali caminhando e falando acerca do próprio Cristo. E o que é que Jesus, então, interage? Esse Jesus é muito esperto, né? Ele começa, então, a interagir com esses dois. E no verso 17 diz assim: e ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Ora, não estou sabendo. Não vi no Instagram, não vi no Twitter, não vi em canto nenhum. O Jornal Nacional não me apareceu, nada eu estou sabendo. Me conte aí de verdade. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam ele, olha o que é que eles creem acerca de Jesus. Ele era. Eles não estão considerando Jesus ressurreto. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Ele era. Para encurtar o texto, vamos para o verso 25. Eles lhe disse: como vocês custam a entender e como demoraram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Olha só o que é que acontece. Jesus se aproxima desses dois que estão tristes em seu coração, porque o que eles estavam acreditando morreu. E aí Jesus se aproxima e diz: me conta aí essa história, porque eu não escutei em canto nenhum. E eles começam a falar: olha, ele era o profeta, ele era o poderoso. E aí Jesus começa, irmãos, a falar da Bíblia. Jesus disse para eles: vem cá, como vocês demoram para entender o que a Bíblia diz? Parece que ele está falando com a gente, né? Imagina Jesus dizendo para dois discípulos: meu irmão, vocês estão lentos, vocês não entenderam ainda? Ou vocês não conseguem entender o que a Bíblia está falando, ou vocês não estão dando importância àquilo que os profetas falaram. E aí Jesus começa a fazer um resumo da vida dele, falando da Bíblia, nos Salmos, nos profetas, até aqueles dias. Jesus começa a citar a Bíblia para eles. Olha o que é que fulano... Eu queria ter ouvido essa aula de Bíblia com Jesus, irmãos. 11 quilômetros ouvindo Jesus. Olha, você lembra o que Moisés disse? Você lembra o que os profetas falaram? Você lembra o que o Salmo disse? Tudo o que aconteceu foi profetizado para que isso acontecesse. Era necessário que o Cristo devesse padecer. Era necessário que o Cristo morresse. Mas, irmãos, andando aqui para o verso 30 diz assim, na verdade o 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia passar adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando Jesus estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, o partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram
abertos. E reconheceram, ele desapareceu da vista deles. E perguntaram uns aos outros: nós não estávamos queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e expunha as Escrituras? Eles vão afirmar no verso 33, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Irmãos, eu fico olhando para esse texto e a percepção da importância das Sagradas Escrituras é algo tão peculiar e tão importante para nós que por muitas vezes nós não estamos dando a devida importância. Não é à toa que o profeta falou, o meu povo perece por não conhecer as Sagradas Escrituras. O próprio Cristo repetiu, olha, vocês não sabem, o profeta disse, o meu povo perece por não conhecer as Escrituras. E agora 2 discípulos que caminharam com Jesus estavam tão entristecidos com tudo o que estava acontecendo, Jesus chega para eles e diz assim, vem cá, vocês são lerdos? Em outras palavras, como vocês são lentos? Vocês não conseguem entender o que a Bíblia diz? O que é que Jesus falaria hoje dos seus discípulos? Vocês não entendem a Bíblia? Vocês não leem a palavra? Vocês não dão a devida consideração a ela? Uma das práticas, irmãos, mais importantes da piedade, da vida cristã, é nós nos alimentarmos dessa Sagrada Escritura. E o que nos parece, irmãos, é que quanto mais nós falamos sobre isso, nós só queremos tomar dose, feito um remédio. Gota a gota. Nós queremos apenas ouvir sobre a palavra de Deus no domingo à noite. Ou quando eu estou sem fazer nada, aí eu ligo no pastor Hernandes Dias Lopes, que por sinal é um bom pregador, você pode ouvir, por favor. Eu tenho dito aos meus colegas, amigos, pastores, eu digo, olha, não se engane, suas ovelhas são pastoreadas por Hernandes. Claro que você não vai ter o contato pessoal com ele, né? Mas, irmãos, nada troca a sua comunhão e a sua alimentação diária. Você e eu gastamos muito mais tempo ouvindo a internet, Instagram e séries da Netflix do que lendo a Bíblia. E hoje há diversas formas de você ler a Bíblia. Ou você lê ela de forma escrita, bota para ouvir. Vai lá no YouTube, bota lá a Bíblia falada. Nós não temos desculpa para não se alimentar da Bíblia, irmãos, hoje. Gaste pelo menos 10 a 15 minutos do seu dia diário para você ouvir e meditar sobre a palavra de Deus. Mas não apenas isso, eu e você precisamos nos aprofundar nas Sagradas Escrituras. Eu e você precisamos nos deleitar sobre o que essa palavra nos ensina e como ela deve nos reger. Mas o mundo tem muito mais nos ensinado a ficar longe da palavra e viver sobre o que eu quero, do que sobre o que Deus quer de mim. O ressurreto disse em primeira mão para nós, não temam, e a paz seja convosco. E agora, em um diálogo com 2 discípulos, ele diz, se alimentem da palavra da verdade. É esta palavra que vai nos direcionar em todas as coisas da nossa vida. Mas em terceiro lugar, abra comigo o Evangelho de João. Capítulo 21, verso 15. Um dos textos talvez mais pregados.
Jesus então aparece para as mulheres, depois aparece para os seus discípulos, aparece para esses 2 discípulos em caminho de Emaú, depois aparece para outras pessoas, e agora ele vai aparecer novamente para os seus discípulos, em um momento em que há uma necessidade de restauração. Verso 15 diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Esse ato tão simbólico e tão importante demonstra que Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados. Você sabe, irmãos, que muitas vezes nós estamos querendo muito mais o perdão da igreja do que o perdão de Jesus? E parece que a igreja ela não entendeu a necessidade da restauração. Há uma necessidade de disciplina na igreja, sim, sem sombra de dúvida. Eu não vou comentar tanto sobre esse texto, não vou comentar tanto sobre essas coisas, mas eu quero chamar a atenção da necessidade da restauração e de entender que este homem, Pedro, a qual Jesus caminhou com ele durante 3 anos, trouxe ele para perto, e ele, avisado pelo próprio Cristo, negou ele 3 vezes. E incentivado e desanimado para não estar mais entre os discípulos de Jesus, volta a fazer o que ele fazia antes, pescar. Mas a sua pesca, novamente, é falha. E Jesus se aproxima deste que está distante, voltando a fazer aquilo que não deveria fazer. Jesus chama para perto. E da mesma forma como ele negou, ele pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? O que Jesus está fazendo é a atitude da restauração de um dos seus discípulos. Eu e você precisamos entender que o perdão que eu e você temos foi conquistado pelo ressurreto. O perdão que eu e você temos foi conquistado por Jesus naquela cruz. Mas uma coisa interessante, assim como Pedro, eu e você também podemos cair. Eu e você podemos também pecar. Eu e você podemos também traçar trilhas que não são favoráveis a Cristo. Mas este Cristo, Ele está pronto para dizer para você: tu me amas, tu me amas, tu me amas. E trazer você de volta para o aprisco. Quantas vezes nós estamos buscando, irmãos, o reconhecimento dos homens, das instituições. Mas a maior verdade que eu e você precisamos ter, e que muitas vezes nós não damos tanto valor, é que eu e você somos perdoados por Ele. Jesus te perdoou dos teus pecados. Você consegue receber isso para a tua vida? Você consegue receber isso para você?
Porque, irmão, se eu não receber essa verdade, que Cristo ressurreto me perdoou, eu vou viver uma vida cada vez mais religiosa e distante da vontade dEle. Porque eu vou sempre me sentir indigno, eu vou sempre me sentir aquém, eu vou sempre me sentir um lixo. Mas hoje eu quero dizer para você, Deus te perdoou. Ele te perdoou. É Ele que morreu naquela cruz. E assim como Ele fez com Pedro, Ele se aproxima de você e diz assim, você me ama? E aí chama você para a responsabilidade. Cuida. Cuida dos meus. Você me ama? Pastorei os meus. Você me ama? Cristo tem dito isso para nós e tem nos chamado para a responsabilidade, para o serviço, para uma vida de santidade, para uma vida que glorifica o nome dEle, para uma vida de serviço ao Senhor. Ele quer que nós possamos estar aptos, perdoados e fazendo a sua obra para a glória de Deus. Não perca tempo se sentindo indigno, porque se for pela tua própria força, eu e você jamais iremos alcançar o patamar de Deus. Entenda isso. Nenhum homem na face da terra vai conseguir o perdão de Cristo. Nenhum. Foi necessário que Cristo viesse e morresse por você. Porque eu e você não iremos alcançar o padrão de Deus para termos o seu perdão. Foi necessário que Cristo viesse. Foi necessário que Ele padecesse. Foi necessário que Ele morresse de modo substitutivo. No seu lugar, para que eu e você fôssemos perdoados. Portanto, se aproprie dessa verdade. Sinta-se perdoado e sirva a esse Deus com alegria e gratidão ao Senhor. Só relembrando, primeiro, não temas e tenham a paz. Segundo, se apropriem da palavra de Deus e conheçam verdadeiramente essa palavra para a glória do Senhor. E em terceiro lugar, receba o perdão que Cristo traz para as nossas vidas. Por último, e não tão diferente de todos, abra comigo agora no texto de Atos, capítulo 1. A partir do verso 3. Atos 1, a partir do verso 3, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e até os confins da terra. Tendo dito isto, Jesus foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobria das vistas deles,
e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, e de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que eles disseram: Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Jesus termina os seus dias na terra sendo levado às alturas e deixando a promessa de que ele vai voltar. Mas, irmãos, nessa conversa aqui, o Lucas deixa para a gente algumas informações interessantes, que é exatamente o cumprimento da missão de Cristo. Lucas escreve que Jesus, em suas últimas palavras, disse para os seus discípulos: vocês em pouco tempo vão receber o Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas, com poder. E aqui há 2 palavras que me chamam a atenção. A palavra poder. A palavra grega para essa palavra é dinamis. É a palavra que deriva, então, a palavra dinamite, da qual nós conhecemos nos nossos dias. Mas naquela época não tinha dinamite. Dinamite é algo novo. Então, naquela época, a palavra dinamis, ela não tinha o significado de dinamite. Ela tinha o significado de ousadia. Entenda que aqueles que estavam entristecidos e agora pouco alegres porque Jesus ressuscitou, este que agora foi assunto ao céu, disse: eu vou dar ousadia. Em outras palavras, à luz do Antigo Testamento, eu vou dar a vocês a capacitação, poder, uma capacitação vinda com o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. E a segunda palavra é exatamente essa, testemunha. Se eu perguntar para você aqui, quem é testemunha de Jesus aqui? Não o TJ, certo? Mas testemunha de Jesus. Você é uma testemunha de Jesus, sim ou não? Tem poucas. Tem poucas hoje aqui. Você é uma testemunha de Jesus, sim ou não? O chamado a ser discípulo é um chamado a ser testemunha de Cristo. Mas essa palavra, ela não tem o mesmo significado para nós hoje quando tinha naquela época. Porque naquela época a palavra, e a raiz dessa palavra grega é Marte, que é aquele que defende uma verdade até, se necessário, morrer por essa causa. O que Jesus está nos dando ousadia, capacitação do Espírito é para viver como testemunha de Cristo nessa terra, defendendo, proclamando, até, se necessário, morrer por essa causa. Me diga então, por favor, porque eu pergunto sempre aos meus botões, por que os crentes de hoje não querem ser testemunha? Porque se eu entendo o chamado de Cristo, se eu entendo as Sagradas Escrituras, se eu recebo o perdão dele, e se eu sou convocado para viver uma vida de serviço e de testemunha, eu preciso ser uma pessoa que mais se envolve com Cristo, que mais se envolve com a igreja, que proclama, que fala, que vive, que se envolve. Mas o que nos parece, irmãos, é que hoje, nos nossos dias, nos tornamos muito mais, como diz certo autor, mais membros do que discípulos. É melhor estar em casa, é melhor estar sentado numa igreja do que ser discípulo, do que ser testemunha. Pensar sobre a ressurreição de Cristo é pensar pelo menos nessas 4 coisas. Não devemos temer e sentir a paz de Cristo. Devemos nos apropriar da palavra e nos aprofundar nela, porque ela é
luz para os nossos caminhos. Ela é alimento para as nossas almas. E é sobre essa palavra que devemos ser guiados. Em terceiro lugar, eu preciso receber o perdão dele. Crer no Cristo ressurreto e entender que ele morreu no meu lugar. E aceitar esse perdão me faz então me envolver com ele cada vez mais. Mas por fim, eu sou chamado a um serviço enorme, a ser testemunha desse Cristo ressurreto hoje. Não é amanhã, não. É hoje. A viver uma vida que glorifica esse que ressuscitou, que prometeu que vai voltar. Então devemos estar preparados hoje para o seu retorno. Pensar na paixão de Cristo é pensar nesse homem, neste Deus, que doou a sua vida para nos deixar um legado, uma missão e uma vida. Como é que você vai viver? Depende de como você crê. E eu e você somos chamados a viver aquilo que Ele mandou nós vivermos. Vamos orar? Deus, nós te louvamos. E queremos, ó Pai, em nome de Jesus, te pedir perdão pelos nossos pecados. Aceitar o teu perdão, Senhor, nas nossas vidas. Se aprofundar das tuas sagradas escrituras e viver a missão que o Senhor tem dado para nós, para a glória do teu nome. Tenha misericórdia, Senhor. Nos ajuda. Que a cada dia possamos nos apropriar da tua palavra, que a cada dia possamos orar mais, que a cada dia possamos viver uma vida que te glorifica, se aproximando e vivendo e anunciando o teu evangelho. Nos faz, ó Deus, nos converter a ti. Nos faz, ó Deus, nos render a ti, de fato e de verdade, para glorificar o teu nome. Te peço, Senhor, nos faz viver uma vida ativa, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que essas verdades, elas possam ser aplicadas nas suas vidas, em nome de Jesus.